Saudações rubro-negras, galera, beleza? Estou aí trazendo agora o debate da equipe F. Vamos reagir em cima dos comentários da equipe F aí, beleza? O Pascoal, mais uma vez, aí exaltando aí o poderio do elenco do Flamengo. Mais uma vez eu lhe peço que se inscreva no canal, ative o sininho e dá um like pro seu amigo rubro-negro, beleza? Vamos, bora pro vídeo, sem mais delongas. Crédito do vídeo no link das descrições. Bora! Essa fundamental do Fluminense e tomou a bolada na cabeça campo, e torceu e aí torceu o joelho. E aí, numa saída equivocada do Fábio, o Pedro aprontou essa. Que golaço. Isso quer saber onde é que tá o gol, porque ele nem olha pro gol direito, Pascoal. Ele deixa a bola quicar duas vezes e a bola vai parar realmente onde ele imaginava. O Pedro é espetacular, jogo, né? Totalmente sob controle. Olha isso aí, ó. Ele é acostumado a fazer gol. Sétimo gol de peito. Ele é acostumado a fazer gol de peito. E o cruzamento do Samuel Lino? 3 dedos do Samuel Lino ali. Olha isso aí. Samuel Lino jogou bem ontem. Jogou muito o Samuel Lino, hein? Jogou bem ontem. Paquetá jogou muito também. Era para resolver, né, Rafa? O jogo, aí mais um lance aí com o Pedro. O Pedro teve algumas oportunidades. Aí saiu o gol anulado, justamente anulado, claro. E aí, numa bobeada do lateral esquerdo, titular da seleção brasileira, o Savarino, que poderia ter entrado no lugar do Lúcio, o Zubeldia acabou optando pelo Ganso, que não foi bem. O Ganso muito mal, especialmente no primeiro tempo. O Savarino diminuiu, ainda teve a expulsão do Carrascal nessa tesoura completamente sem noção em cima do lateral do... Carrascal tem cada lance também que eu vou contar pra vocês, hein? Lateral do Fluminense. Parece que bate um espasmo que eu vou te contar. E aí a gente não mostrou, mas tem algumas oportunidades perdidas pelo Fluminense, uma delas com o Arana. Depois da segunda parte. No finalzinho, depois da expulsão, o Arana teve a chance do 2-2. Quer dizer, de 3-1, 4-1, o jogo quase acaba 2-2. Rafa. Mas você sabe que foi isso que o Leonardo Jardim falou na entrevista coletiva, que o Flamengo... E, aliás, essa declaração dele foi mal interpretada por muita gente hoje. Ele falou o seguinte: poderíamos ter feito 3-0, 4-0. Ele se referia até o momento em que o Fluminense passou a mandar o jogo. E de fato, sim, até o Fluminense reagir, e custou o meu dia a colocar os jogadores que fizeram a diferença técnica no jogo, principalmente o Savarino e também o Castilho, até isso acontecer, o Flamengo era assim o absoluto da partida. Se tivesse 3-0, 4-0, não seria nenhum absurdo. Por isso que eu acho que a vitória é justa, porque o Flamengo dominou o clássico, 2/3 dele, e o Fluminense 1/3. É óbvio que, por uma questão cronológica, o Fluminense teve oportunidades no final, poderia ter empatado e conquistado um pontinho, que seria valiosíssimo para as circunstâncias inteiras do clássico. Mas, no todo, o Flamengo foi superior, conseguiu superar o fato de não ter alguns dos seus principais jogadores de equilíbrio no meio-campo, mas o talento prevaleceu. O Fluminense teve esse azar, né, de perder o Acosta. Aliás, agora há pouco o clube divulgou uma informação, uma nota, né, que o exame detectou uma lesão no joelho e a previsão é que o Acosta fique fora de 3 a 4 semanas. E aí é um grande problema, porque nós temos depois que se focar em debater isso, mas teoricamente quem joga quando o Acosta não joga é o Ganso. Mas ontem o campo mostrou para o meu dia que o Savarino, fazendo esse papel de meia que se aproxima da área adversária, como já fez em muitos momentos no Botafogo, no Atlético Mineiro e em outros clubes, ele pode ser muito útil. E talvez para que o Fluminense mantenha a sua dinâmica ofensiva, é melhor o Savarino entrar do que o Ganso. Mas voltando ao clássico em si, vitória super justa, de um Flamengo do Pedro maravilhosamente bem, de um Paquetá muito bem, de um Samuel Lino muito bem, de vários jogadores jogando. O Léo Ortiz fez um jogo perfeito na linha defensiva. Everton Araújo não comprometeu, sendo o único volante específico. A Arrascaeta, bons momentos também no jogo. Acho que o Flamengo mostrou ontem, mais uma vez, o seu repertório técnico em casa, né, jogando no Maracanã. O Flamengo, quando consegue impor o seu jogo, faz um gol cedo, é muito difícil para os adversários conseguirem reagir. E ontem foi mais um exemplo. E o Fluminense, o Zubeldia, né, perdeu a sua invencibilidade como mandante. A gente vai colocar agora melhores momentos mais graúdos aí, viu, Pascoal?
mostrando os lances principais, além dos 3 gols do Fla-Flu. O Lúcio Acosta, como disse o Rafa agora há pouquinho, realmente teve constatado uma lesão de ligamento colateral medial. Eu tive 7 dessas. 7? 7. Um mêsinho recupera mesmo? Um mêsinho, dependendo da lesão, um mêsinho tá bom. O problema é correr em sentido horário, assim, você fazer curva e tal, isso é o problema. Linha reta, talvez em 15 dias ele esteja bom. Mas o jogador corre em curva, né? Não dá para liberar com 15 dias. Na condição dele, na posição dele também, eu acho que um mês e meio, um mês e meio, porque ele é um cara que corta muito, né, a bola, né? Ele dá corte, ele dribla, então isso pode afetar um pouquinho mais a famosa borrachinha. Ele vai dormir com a borrachinha agora nesses últimos dias. Eu acho que a contusão do Acosta deu um abalo no time do Fluminense. Mas uma bola assim, deu um apagão no time. Tanto que o Fábio... por isso que a gente insistir na mesma coisa, às vezes você acaba ficando cansativo, né? Mas, gente, um bico para frente tem o seu valor num clássico dessa importância. Dá um bico na bola. O goleiro não tem que ficar... O goleiro é para pegar. Deixa eu só explicar. O torcedor pode pensar, matar um zagueiro junto com ele, por que o juiz deu impedimento? Porque na regra está escrito, entre a bola e a linha do gol, tem que ter 2 jogadores adversários. E só tinha um, porque o goleiro já tinha passado na bola. Foi por isso que marcou impedimento. Antes que o torcedor do Flamengo fique exaltado, dizendo que teve prejuízo nisso aí. O Flamengo foi superior, é só você ver os acontecimentos do jogo. É do Pedro também. Você vai vendo os acontecimentos do jogo. Claro que na parte final da partida tem um pouco mais de busca pelo gol por parte do Fluminense, porque consegue fazer um gol e aí consegue também pressionar um pouco o time do Flamengo. Acho até que o Flamengo não esperava tanto essa pressão. Essa aí eu não consigo entender, né? Eu acho que o jogador já está aí. O Guga tomando também falta de inteligência, né? Como diria outro, né? A desinteligência do Carrascal. O Carrascal, essa aí, sem necessidade nenhuma. Nos acréscimos, acho que ele não queria jogar próximo. Aquela multinha vai fazer bem para ele. Ele vai lembrar desse carrinho aí o tempo todo. 10%? Você sabe o que eu acho sobre o Carrascal? Olha esse lance do Arana. Ele está sentindo muito o fato de estar menos utilizado do que na jurisdição anterior. Com o Felipe Luiz, ele tinha mais tempo de campo, tinha mais minutagem. Com o Leonardo Jardim tem menos. Não só ele, outros jogadores também. Eu acho que ele está sentindo a perda de espaço. Querendo ou não, o Arrascaeta é uma entidade do Flamengo, né? A chegada do Paquetá, com toda a sua qualidade, jogou bem ontem de volante, todo o tamanho que o Paquetá tem, muito bem de segundo homem. Aliás, as melhores atuações do Paquetá foram jogando nesta posição, na construção em primeira linha, né? E teve uma boa atuação como ponta pelo lado direito, foi contra o Cruzeiro. Das outras vezes, jogou em outras posições, não teve o mesmo rendimento. O campo está falando isso, não sou eu. Em relação ao Carrascal, com a chegada do Paquetá, o Carrascal perde espaço. É claramente o jogador que mais sofre na discussão sobre titularidade com a vinda do Paquetá. Eu não sei, não conheço o Carrascal, o Zé pode falar melhor do que eu, porque foi jogador, quanto que isso impacta no vestiário. O cara chega com o tamanho que o Paquetá chegou, o cara sabe quando ele já não é o titular absoluto. Joga alguns jogos, outros não jogam. Entra um cara que faz funções semelhantes às dele, com muito mais moral. Veio com uma contratação estratosférica. O cara vai jogar, né? E aí automaticamente bate aquele desespero, não está no país dele. Eu acho que talvez ajude a explicar um pouquinho esses rompantes que ele está tendo em campo. Paquetazinho bem de segundo volante ontem. Vovozinho, se você estiver nos assistindo, beijo no seu coração. Nós estamos falando isso do Paquetá por dentro já desde a bola dominada. Desde o começo. Vem de frente com a bola dominada. Você tem um volante que foi o Everton, que é um jogador de marcação. Marca, ele fica tranquilo para poder armar o jogo. Ontem o Everton marcava, destruía, dava a bola para ele distribuía o jogo. Então a briga por posição do Outra Paquetá bela partida do garoto Everton. Eu acho que sim. Muito bem. Eu acho que sim. Não com o Arrascaeta, como a gente imaginou no princípio. Deveriam jogar os dois, né? Não porque eu acho que o Paquetá ele é bom jogador, mas ele tem dificuldade de jogar de costas pro gol. Eu acho que ele ainda... E para ele fazer essa função... Pulgar e jogar com o Jorginho de primeiro e o Paquetá de segundo? Pode ser. Depende muito do adversário, Priel.
Depende muito do adversário, porque você pode compensar com os dois jogadores de lado de Essa campo. formação me agrada mais. Se eles voltam para ajudar, você pode compensar. Às vezes você determina, entrega a bola para o adversário, volta no campo, vamos respirar. Aí você fica, como você viu o Rafa falando, como é que é, professor? Na entrelinha, na primeira linha? Primeira linha de criação. O segundo homem da primeira linha de criação. Então. Pô, quando eu entendeu? Então fujo você fecha. pouco do protocolo, vocês não perdem a chance. Você diminui, são estratégias. Você joga lá, beleza, perdemos a bola, vamos voltar. Faz as duas linhas compactas, como gosta de dizer o vovozinho. Beijo no coração. Paquetá foi bem também de segundo amador, meio atacante, né? Foi muito bem também aí no Flamengo, hein? Ele, nas funções mais centralizadas, eu vejo o melhor aproveitamento do Paquetá. Mas realmente aquele jogo contra o Cruzeiro, ele colocou o Arrascaeta algumas vezes em boas situações de fazer o gol, jogando um pouco pela direita, né? Um meia que cai pelo lado, não é um jogador de lado de campo. É o corneto e o cornetinha, viu, Rafa? Aí... É o corneto e o cornetinha. E aí você consegue jogar aí, você tem qualidade. Esse é o melhor entrosamento da TV brasileira. Mas esse entrosamento começou no rádio, eu conheço muito bem. Você tem Jorginho e tem Paquetá, que quando roubam ou recebem essa bola, pode acionar os dois jogadores aqui de lado. Mas tem jogo que vai precisar depende de do mais adversário, marcação do que o Jorginho pode oferecer. E aí é com o Pulgar. Aí tem que ser o Pulgar. E o Everton também jogou bem. Quero ver o sorriso no teu. Vai ter jogo que o Paquetá vai jogar junto com o Jorginho e Arrascaeta. Eu falo pra vocês que o Pedro tem o perfume que a bola gosta e vocês acham que não. O Pedro fazer dois gols num jogo é o quê, Pascoal? Isso é espetacular, normal. Gol de peito do Pedro também? O pessoal da comunicação do Flamengo também acha isso, sabia? Ah, é? Eu acho que isso tá com cara de homenagem. Olha lá, ó. Vence o Mengão é o quê, Pascoal? Normal! Em clássico eletrizante, o Mengão conquista a vitória sobre o Fluminense. Como de costume, os gols foram marcados por Pedro. Isso é o quê, Pascoalzinho? Normal! Olha lá. Mas tem uma outra vertente que fala sobre outra história, viu, Plihal? Porque tem aquela história da música do Sul Fluminense, né? Que é uma paródia da música do Roupa Nova. E a do Sul Fluminense criou a letra, né? Vim pro Maraca ver o Fluminense, tal. Lembrar você ganhar, Fla-Flu normal. E aí a do Sul Flamengo fez uma letra com a mesma música, listando os títulos, né? Copa do Brasil na época, né? Copa do Brasil eu tenho 3, brasileiro já ganhamos 6. Lembrar você, sou campeão mundial. Aí só do Sul Fluminense também para poder fazer uma paródia com a do Flamengo, terminando com o AU, né? Dá toda a brecha para poder colocar o Mundial aí que no Rio de Janeiro. Como eu falei, o Flamengo foi bem antes do Fluminense, né? E foi quando a gente conquistou o Hexa, lá em 2009. Então tem bastante tempo que o Flamengo já canta essa paródia aí, né, nas arquibancadas do Maracanã. Só o Flamengo tem. Aí é por causa disso que rolou essa brincadeira aí das redes sociais do Flamengo. Tá certo. Agora o Fluminense deixou a desejar ontem, né, Zé? Acabou perdendo aí uma invencibilidade em casa de 20 jogos, sendo 17 ou 18 vitórias e 2 empates. 18 vitórias e 2 empates. Mas eu acho que a 21ª perdeu. Mas eu acho que o Leonardo Jardim primeiro estudou bastante o Fluminense, né? E com a saída do Acosta o Fluminense perdeu muito, porque com o Ganso é uma outra dinâmica. O Ganso não joga na posição, não jogou na posição onde joga o Acosta. Ele vinha muito para trás. Isso dava a possibilidade do Flamengo dominar, a possibilidade do Flamengo dominar o meio-campo. E assim, o Fluminense tentava sair jogando, tentava pressionar a equipe do Flamengo, e o Flamengo com maestria, né? Os dois jogadores de lado de campo eles fechavam, os dois laterais saíam, gerava confusão na cabeça dos marcadores do Fluminense, e aí conseguia encontrar o cara no meio. Tem uma coisa que o Teta, só rapidinho, o Teta estava fazendo um gelinho agora há pouquinho ali no quadril. Ele está perguntando qual foi a pergunta mesmo que eu fiz para você, que o Zinho bate na tecla lá atrás ao seu lado. Agora ele já está com o gelo ali no esquema. O Paquetá jogando como um segundo volante, vendo todo o campo. Sim. Inclusive mandei beijo, né, pro vovozinho. Bastante nós estamos falando isso desde a época que o Paquetá chegou. Né? Aí eu acho que desnorteou o time do Fluminense, foi aí. E o Fluminense sem o Lúcio aí nos próximos 30 dias? Eu começaria com o Savarino.
para dar um pouco de dinâmica, porque com o time do Fluminense precisa dessa dinâmica. A crítica pro Zubeldia por ter colocado o Ganso é legítima para você? É porque o Ganso não rendeu, não produziu aquilo que se esperava dele, né? Quando entra o Savarino, o time começa a ter um pouco mais de produção ofensiva. Outra coisa, né? O Fluminense não entendeu como é que o jogo estava saindo. O Fluminense demorou muito para perceber que as jogadas do Flamengo estavam fluindo, que o Paquetá estava carteando o jogo. Demorou muito para perceber que os homens, o ponto esquerda, o Samuel Lino, estava deitando e rolando pelo lado esquerdo, que o time estava saindo para jogar com uma certa tranquilidade, o Flamengo jogava e distribuía a bola e o Fluminense tinha muita dificuldade de marcação. E nessa dificuldade de marcação, acho que o Lúcio, repito, essa contusão do Lúcio, a bola bate na cabeça dele, mas torce o joelho. Torcer o joelho é muita infelicidade. Não, eu já vi tantas vezes o cara vai dominar a bola, pega no bico do pé. Não tem isso, Zé? Tem um chuba, pega no bico do pé e o joelho vai embora? Eu cheguei no estádio que eu não podia, tomava um biquinho assim no bico, virava um mesinho fora. O joelho? Joelho. E não, mesmo assim, quando cortava assim, já também fazia tem essas coisas no futebol. Mas, para mim, o Fluminense deixou muito a desejar. Muito a desejar. Eu entendo o que disse o Leonardo Jardim, né, que poderia ter feito 2 ou 3 gols no primeiro tempo. Poderia mesmo. Poderia ter saído com uma vitória mais tranquila. Que é a expulsão. E depois daquela cacetada que tomou para o Bragantino, cacetada com também, garbo, né? 3-0 lá em Bragança, o time respondeu bem, né? Respondeu. Vem respondendo, vem dando uma satisfação para o torcedor. E jogar no Maracanã para o Flamengo é sempre muito bom. Porque se o time joga bem, a torcida vai embora. A torcida vai junto. Não pode jogar mal. Sim. Quando o time começa a ficar enroscado com a bola, a torcida não perdoa. Mas quando joga bem, a torcida vai embora. A torcida leva o time, sem problema nenhum. Olha lá, números do depois daquela derrota contra o Red Bull. São desde a estreia do técnico Leonardo Jardim, são 9 jogos com 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, um aproveitamento muito bom, 74,1%. O time fez 16 gols e sofreu apenas 6. O time vai caminhando bem. O time do Flamengo... São 3 vitórias depois daquela derrota. É que agora o Flamengo começa a aparecer já lá em cima e o pessoal lá de cima começa a sentir o peso do que é o Flamengo, né? Não tem esse negócio. O Flamengo, quando parte para cima nessa situação, bota muito respeito nos adversários. O Fabrício prepara, mesmo que a gente já tenha falado do Pedro, acho que vale voltar a falar dele, porque com o Leonardo Jardim, é claríssimo que o Pedro teve um crescimento importante, né? Voltou a jogar muito perto do seu melhor. Leonardo Jardim falou justamente a respeito do seu camisa 9, de quem ele está muito satisfeito. Vamos dar uma olhada. Eu não quero estar a falar do passado, quero estar a falar do presente. Nós conhecemos o Pedro e exigimos a ele um comportamento e ele está a conseguir entregar esse comportamento que nós exigimos. E além disso está a fazer os golos com ponta de lança, bom ponta de lança que é. Estamos satisfeitos com a performance dele, mas principalmente com a atitude. Porque era uma das coisas que eu ouvia muito aqui quando cheguei, era que o Pedro não sabia pressionar. Eu acho que o Pedro está a demonstrar que é um jogador completo, na ação defensiva, na ação ofensiva, na construção, no apoio e na finalização também. E com certeza que é um jogador importante para nós quando quisermos jogar desta forma. Quando quisermos jogar mais transição, temos o Wallace Young, temos o Pedro, o BH, como já foi no jogo passado na altitude. E acho que vamos ter as opções, se eles estiverem todas em condições, temos opções consoante as nossas necessidades. O Pedro, na temporada, fez 11 gols em 20 partidas, não é uma média ruim, apesar de que ele vinha sendo pouco aproveitado com o técnico Felipe Luiz. Ontem, no Fla-Flu, ele foi primeiro em todos os itens, gols, finalizações no alvo, ações na área rival, grandes chances, e a nota dele no Bola de Prata foi a mais alta, imagino eu, tenho certeza que foi a mais alta da rodada. Ninguém jogou tanta bola quanto o Pedro neste final de semana, nota 8,74. Jogando assim sempre, Pascoal,
até 18 de maio, quem sabe teu sonho não se realiza. Hoje os jornais italianos trouxeram essa manchete, né? O Brasil está recuperando o seu centroavante. De repente pode ser. Rapaziada, é isso aí. O Pedro agora com sequência, né? Mostrando seu valor novamente. Ele é um jogadoraço, um 9 raro, né? Embora o Igor Thiago esteja bem na Premier League, né? Mas eu acho que ele é um pouquinho ainda diferente do Pedro. Acho que o Pedro tem um pouco mais de recurso, mais refinado do que o Igor Thiago. Eu levaria os dois se fosse o Ancelotti. São 26 jogadores, né? Mas vamos falar aqui do Fla-Flu. Realmente o Carrascal tá... Não sei se ele está confundindo muita vontade que foi cobrado pela torcida com um excesso de vontade que acaba ocasionando imprudência e violência, né? No caso da expulsão dele contra o Corinthians foi mais... eu acho que ele deu azar de ter pego no rosto, acho que ele não queria acertar aquele giro. Ele deu um giro, não foi uma cotovelada, né? Mas ele fez para realmente encostar e roçar no adversário para dar aquela intimidada e acabou dando azar. E ontem não foi só o lance daquela tesoura, né? O Carrascal ele já tinha chegado duro nos jogadores do Fluminense, lá ele algumas vezes. E aí foi o estupim, foi a tesoura. Eu achei até que não teve tanta força, tanta potência na tesoura dele, mas foi uma tesoura, poderia ter travado e ocasionado uma lesão mais séria no Guga, né? Mas ninguém comentou, por exemplo, de uma voadora que o Paquetá sofreu no primeiro tempo. Eu discordo um pouquinho ali quando o Léo Jardim falou de 3, 4, 5, eu concordo com o Léo Jardim e discordo um pouco que o Pascoal falou de primeiro tempo, com coisa que o Fluminense dominou o segundo tempo. Não, o Fluminense jogou 15 minutos no segundo tempo. Porque antes o Flamengo perdeu o gol com o Pedro, era só dar uma cavada, fez o gol no segundo tempo, né? Fez o segundo gol no segundo tempo. O Fluminense fez um gol por um erro nosso, uma falha nossa, e aí cresceu, né? Cresceu, foi um momento que o Flamengo fez as substituições, acaba sentindo um pouco, né? Não dá nem tempo dos jogadores que entraram em campo se ambientar na temperatura do jogo. E aí o Fluminense cresceu, mas o Flamengo foi merecedor da vitória. E quanto a essa adiamento de jogo, ver alguns influencers chorando, é um choro realmente. Parece que o Flamengo venceu porque o jogo foi adiado. Então, o Flamengo nunca ganha por seus méritos, né? A gente aprendeu a engolir o choro a enxugar o choro dos antes. Galera, então, o que vocês acharam da bancada? Comenta aí, compartilha com seus amigos, envia esse vídeo para quantas pessoas vocês puderem, vai incentivar demais o canal, né? Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Vermelho e o canal Voo Urubu está aqui para debater principalmente os bairristas, beleza? De uma forma geral, mas os bairristas eu quero combater de frente, porque com o Flamengo é uma coisa, para os outros são outra coisa. Então, quem é Flamengo é Flamengo, quem não é Flamengo é o resto. Beleza? Tudo nosso, nada deles. Até a próxima. Mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para não ficar por fora de nada e dá um like para o seu amigo rubro-negro. Até a próxima. Valeu!